E aí galera, tudo bem? Eu sou a doutora Marília Seno, fonoaudióloga e psicopedagoga e conforme o combinado, estou voltando com esse vídeo para a gente conversar um pouquinho agora sobre os transtornos fonológicos. Eu aproveitei para achar uma dúvida sobre esse assunto, que eu já vou responder aqui. Então essa dúvida, é da Fernanda de Joinville e ela disse assim: minha sobrinha de 4 anos troca várias letras para falar. O que eu devo fazer, né? Então, nada mais é o transtorno fonológico do que alterações na hora de falar, alterações na articulação, tá? Então, agora nós não estamos falando de um atraso na aquisição da linguagem oral, nós estamos falando de crianças que já conversam, que já têm um diálogo, porém apresentam algum tipo de troca ou de omissão no momento de falar, de formar as palavras, tá bom? Então, o que acontece? Da mesma forma que nós vimos no vídeo anterior, que a aquisição de fala, ela se dá em etapas e eu tenho uma idade esperada para a aquisição de cada diferente fonema quando eu falo em transtorno fonológico. Então, as primeiras palavrinhas que eu espero da criança, por volta de 1 aninho, como nós já falamos, são aquelas palavras que começam com fonemas bilabiais. O que são fonemas bilabiais? São aqueles produzidos com os lábios superiores e inferiores. Então, por exemplo, P, B, M, que são as letras P, B, M. E por que isso acontece? Porque se a gente pensar, né, pessoal, a criança ela imita. Então, quando ela começa a falar, ela vai estar atenta ao movimento da minha boca no momento, que eu articulo alguma coisa e ela vai imitar. Como esses sons bilabiais nós chamamos de anteriores, porque são feitos com as partes da frente da nossa boca, né, do nosso órgão fonoarticulatório, nossos órgãos, a criança imita com muita facilidade. Então, quando ela me vê dizendo mãe, ela vai imitar muito facilmente, certo? Então, a gente tem uma escada de aquisição de fonemas, onde no último nível, o fonema mais difícil e o último a ser adquirido é o R e o L, né? Tô falando em letras aqui, mas é o som do R e do L no grupo consonantal. Então, quando eu falo prato, braço, fraco, flor, claro, a gente percebe que as crianças demoram mais para adquirir esse fonema. Porém, tem crianças que com 3 anos e meio já conseguem falar corretamente, certo? Essa criança tem 4 anos e ainda troca várias letras para falar, né? Se ela me dissesse que ela ainda não fala o R e o L no grupo consonantal, eu poderia dizer, nossa, mas vamos esperar mais um pouquinho, que ainda está em tempo, ela ainda não tem 5 anos. Nós damos ali por volta dos 5 anos de idade o limite para a criança falar o R e o L no grupo consonantal. Porém, pessoal, um alerta que eu faço aos pais é que essa escada de aquisição dos fonemas, ela foi pensada, elaborada há alguns anos, algumas décadas talvez, né? E nós mudamos, o nosso sistema de ensino, ele foi reformulado, passando a ser de 8 séries para 9 anos. Então, hoje a gente tem um ensino fundamental, onde a criança entra com 5 anos de idade, dependendo da data base, da data de aniversário dela. Então, a gente sabe que muitas crianças vão entrar na escola falando errado, e a gente precisa evitar isso, porque quando a criança fala errado, provavelmente ela vai reproduzir essa troca que ela tem na oralidade para a escrita, ela vai transpor essa troca para o papel, porque quando eu me alfabetizo, eu me apoio na oralidade. Se eu falo faca ao invés de vaca, quando eu for escrever, provavelmente eu vou colocar o F e não o V. Se eu falo dalinha, quando eu quero dizer galinha, quando eu for escrever, eu vou colocar o D e não o G, certo? Então, por isso, pessoal, que eu sempre digo, quando me perguntam, mas você acha que eu devo levar para uma fonoaudióloga? Eu respondo da seguinte forma: se fosse meu filho, eu levaria para uma avaliação com um especialista, né, pessoal? Porque a gente consegue analisar, avaliar que tipo de alteração a criança está apresentando na articulação
Pode ser uma omissão, pode ser uma substituição, pode ser uma transposição. Eu consigo avaliar como fonoaudióloga o que ela está fazendo para que aquilo aconteça, né? Então pode ser uma ausência de sonoridade, então ela está trocando PB, TD, FV, XJ, KG e TD. Ela pode estar fazendo isso, e se ela não sonoriza para falar, ela também não vai pensar na sonorização na hora de escrever. Então, ao invés de jato, ela vai escrever chato, ao invés de vaca, ela vai escrever faca, ao invés de gato, ela vai escrever cato, que são as famosas trocas surdo-sonoras, que a gente vai trazendo um outro vídeo para vocês, tá? Então é isso, e o meu conselho, a minha orientação como fonoaudióloga é que você deve levar para uma avaliação especializada para que o profissional tenha condições de analisar o que está acontecendo neste contexto, fazer uma intervenção fonoaudiológica que a gente muitas vezes não sabe quanto tempo vai durar, porque a resposta da criança vai depender de vários fatores externos e internos. Tá bom, pessoal? Aguardo vocês no próximo vídeo. Se vocês gostaram, curtam aí e sigam o nosso canal no YouTube. Até lá!